Pessoal, começando mais um quadro do Bolinho na Kombi e hoje um convidado muito especial, vindo do Rio de Janeiro, com algumas escalas em Brasília, deputado Paulo Ganimi, líder do Novo em 2020. E hoje vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, das reformas do país. Paulo, posso dar a partida? Pode dar, vamos Então junto. vamos embora. Vamos com tudo. Segurança sempre em primeiro lugar, cinto de segurança. Estamos aqui, tá aqui, ó. Então fechou, vamos embora. Fala pessoal, prazer estar aqui com nosso amigo Bolini. Não é o Bottini, né, a famosa, não é o Bottini. Famoso artista. Mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Novo, né, sobre o Brasil, acho que Brasil, Brasil. Exatamente. Aliás, Ganimi, vocês conhecem a Kombi Margarete, justamente com esse intuito de trazer diálogo, bom debate. E para começar, você é um deputado do Rio de Janeiro, certo? Certíssimo. Muito bem. O Rio de Janeiro, para a gente que vê daqui de São Paulo pelo menos, a situação é preocupante, caótica, né? Colapso dos serviços públicos, a segurança, muitas empresas indo embora do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para você, qual é o teu diagnóstico do porquê e de como chegou a esse ponto o Rio de Janeiro e o que o Rio precisa fazer para resgatar a confiança do pessoal, a confiança do investidor e resgatar a cidadania do carioca? Bom, a crise do Rio, se você separar a indústria do petróleo do restante da indústria, dos serviços no Rio, ela começou a decair, não é de agora. Eu acho que desde 2010, 2012, você já via empresas, por exemplo, indústrias do setor farmacêutico, telecom e várias outras empresas ou fechando ou migrando para outros estados, né? E também a gente não teve uma renovação. Enquanto que novos serviços, né, novas tecnologias foram chegando, o Rio não se destacou nisso. Ficou estagnado. Ficou estagnado. Mas por quê? Segurança, como você bem falou. 2, crise institucional. A gente tem problema de corrupção, né, tanto que a gente tem aí os últimos governadores todos presos ou foram presos recentemente, presidente de Assembleia Legislativa, vários membros do Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso faz com que a gente não tenha uma relação sadia entre o Estado e o privado, né? Nós que somos do Novo entendemos que a relação Estado e privado deveria ser a mínima possível, mas ela existe. Perfeito. E quando republicana. De forma republicana, é claro. Pessoal. E o problema é que no Rio ela não foi republicana nos últimos anos, ou nas últimas décadas todas. Se você voltar até mesmo, né, eu falei que a crise começou em 2010, 2012, mas os problemas estruturais do Rio não são de agora, né? Quando a gente fala de segurança pública, né, lá desde a época do Brizola... Década de 90, né? Não, antes. Brizola foi, acho que, a década de 80, né? A gente está falando aí de uma época em que a polícia não podia subir o morro para combater o tráfico foi crescendo. Houve uma leniência da força policial com o crime. E de forma geral, né? Eu acho que o Rio de Janeiro hoje ele padece de uma leniência do poder público naquilo que ele deveria fazer, né? Caos urbano, né? Violência, a relação, como eu falei, do público com o privado, que ela existiu, mas existiu de forma ruim, muito confusa, né? Dando incentivo fiscal a troco de quê? Né? A troco de benefícios que não eram para a população. A gente é contra o benefício fiscal, mas pelo menos se eles fossem com algum objetivo... Uma contrapartida republicana, exatamente, né? Não era. Não era o caso. Virou até diamante, né? Exatamente. Então a gente viu assim, as indústrias, empresas, as poucas que se estabeleceram no Rio, não eram por bons motivos, e as que já estavam lá saíram do Rio de Janeiro. A Avenida Brasil, né, que é uma avenida grande no Rio e muito conhecida por ter indústria, ter depósitos e tudo mais, ela basicamente virou um cemitério para as indústrias que estavam lá. O que o Rio se manteve nesse período? Por que a gente não sentiu isso na pele tão rapidamente? Porque você teve a indústria do petróleo crescendo. Perfeito. E a indústria do petróleo, a gente sabe que movimenta muito dinheiro. Isso servia para o estado do Rio, servia para o município do Rio e servia também para os municípios, principalmente aqueles ali da região dos lagos, onde estão as principais que os royalties do petróleo inundam o município. Exatamente. E se não tem atividade econômica lá para fazer arrecadação, os caras nem percebem, né? Não Porque está chovendo dinheiro. Tá chovendo dinheiro. E a maioria dos prefeitos, principalmente no interior, né, na região litorânea ali do Rio, o que eles faziam com esse dinheiro? Usavam para populismo. Então você tinha prefeito que acabava com a passagem, o preço da passagem de ônibus era de graça,
usava o dinheiro do ROD para isso, várias coisas populistas, não investiram em infraestrutura, não investiram em saúde, não investiram em segurança, nada disso. Eles investiram em manter o voto com a população. Isso foi muito ruim. E aí, ao invés do Rio se preparar para uma eventual queda, eventual que eu falo porque é modo de dizer, né? Porque era sabido que em algum momento o petróleo iria cair o preço, né? Que toda a dependência que a gente tem, ela iria impactar em algum momento o estado do Rio de Janeiro. E foi o que aconteceu. A gente teve a primeira crise, né? Várias empresas ou fechando ou diminuindo muito a atividade, tudo aquilo que era dependente da indústria do petróleo, inclusive a arrecadação direta das prefeituras do estado acabaram. Aí a gente teve essa primeira crise, que fez inclusive que o estado do Rio de Janeiro parasse de pagar os servidores públicos, os prestadores de serviço, né? Então o Rio parou literalmente por conta disso, né? E junto a isso é toda essa crise de confiança. Da mesma forma que a gente vê hoje, né, a gente esperava com a reforma da Previdência grandes investimentos, né? A gente estava com a expectativa, eu mesmo falava, depois que a gente aprovar a reforma da Previdência, a gente vai ter aí 500, vai mudar, né? Muito dinheiro entrando e tudo mais. Por que não entrou ainda? Por causa da falta de confiança. Você imagina só, se há uma falta de confiança no Brasil, imagina no Rio de Janeiro, que está mais do que no fundo do poço, né? O Bernardinho, ele costuma falar, o Brasil chegou no fundo do poço, o Rio, ele foi lá, encontrou o alçapão, abriu e foi mais fundo ainda. E essa é a realidade do Rio. Eu sou carioca, eu voltei para o Brasil, não só para ajudar o Brasil, mas para ajudar o Rio de Janeiro. Tá? Eu gosto muito do Rio. Eu até brinco que eu não sei se eu gosto mais do Brasil ou do Rio. Porque eu gosto tanto do Rio que o Rio é o seu país. Quase que isso. Tem até alguns amigos nossos que brincam, faz mesmo ser seu país, tira o Rio do Brasil, resolve parte do problema. Eu discordo, eu acho que na verdade o Rio é muito bom para o Brasil também. A gente está passando por uma fase muito ruim, é uma fase duradoura, mas se você pensar em tudo que o Rio pode trazer para o Brasil, do Rio de Janeiro. O potencial do Rio de Janeiro, né? Quando você olha, o Rio é muito bonito, mas não é só isso. A beleza do Rio serve para turismo, serve para atrair investimento também. Antigamente, as empresas, quando vinham para o Brasil, você pensa só, você é um gringo que quer investir no Brasil, aí você quer instalar sua sede. Você vai instalar em São Paulo, que é uma cidade bacana, que hoje, inclusive, acho que ela é muito melhor como cidade do ponto de vista de entretenimento, de turismo, que era antigamente. Mas antigamente a pessoa falava, eu vou para São Paulo, que é uma selva de pedras, ou eu vou para o Rio de Janeiro, que é um cartão postal, né? Eu vou para o Rio de Janeiro. Isso atraía até executivos estrangeiros e tudo mais. Aí eu trabalhei em empresa multinacional, eu via isso na realidade, né? Na prática. Hoje, primeiro, a segurança faz com que as pessoas tenham medo de morar no Rio. A falta de segurança, né, no caso. Você tem toda a parte de infraestrutura, os serviços. Você tem ótimos restaurantes em São Paulo, shows, espetáculos, coisas que antigamente iam para o Rio, hoje ainda não são exclusivas mais não no são Rio, mais né? exclusivas e muitas vezes não tem mais no Rio. Tem em São Paulo e não tem no Rio. Então você acaba falando, pô, peraí, eu que tenho filho, tenho criança, tenho família, eu vou preferir estar onde? Num lugar bonito, mas que não me dá. Violento, sem serviços públicos ou na selva de pedra, mas que exatamente está fornecendo oportunidades. E até nisso São Paulo conseguiu contornar um pouco, né? Trazendo alguns atrativos melhores do ponto de vista de turismo, de entretenimento, né? De lazer público e tudo mais. E o Rio não, o Rio ficou parado. Agora, Denis, eu ia te perguntar o que o Rio precisa fazer para sair desse caos? Gestão pública, né? E o Fred Luiz, né, nosso amigo lá do Rio, fala muito isso, choque de gestão. E eu concordo com ele. Inclusive, até uma coisa que eu fiquei muito decepcionado, o César Maia, que foi o nosso prefeito anterior, ele começou o mandato dele fazendo um choque de gestão da questão do ordenamento urbano, né? Não podia mais parar fora da faixa, parar em lugar proibido, atravessar fora da faixa, camelô, tudo mais. Isso durou alguns meses, porque não era populista isso. E aí ele parou com isso. Cara, quando ele começou isso, eu falei, pô, que legal, alguém teve coragem. Medidas impopulares, mas que começa a colocar uma ordem. Aquele princípio da janela quebrada, né? Da tolerância zero. Nova York implantou isso, e isso resolve não só a questão do caos, mas também a questão da segurança, porque a sensação de insegurança, ela gera insegurança também, até porque você pensa o seguinte, eu vou andar na rua, a rua está vazia, a rua não tem ninguém, a chance de você passar por alguma situação de risco aumenta. E quanto maior a sensação de insegurança, menos gente está na rua. E menos gente está na rua. Retroalimenta, exatamente. Aí os negócios fecham, os restaurantes, os bares.
tudo fecha. É claro, aí eu acho que tem que até fazer uma ressalva, que tem um certo exagero em algumas zonas do Rio de Janeiro, que essa noção da violência, ela não é o que muita gente vende, né? A gente tá lá no Rio, eu vou para restaurante, vou para bar, ando na rua... Sem ser baleado. Sem ser baleado, não é também esse horror que a mídia tenta passar. Inclusive, até acho que é uma coisa que a gente pode ver no último ano, né, já 2019 para cá, não só no Rio, mas como no Brasil, os índices de violência melhoraram. Perfeito. Né, de forma orgânica, acho que tem até a ver com alguns trabalhos ligados do Sérgio Moro, mas também da intervenção federal que intervenção federal que teve no Rio anteriormente. Eu acho que até a noção de que a relação da política, né, das polícias com os bandidos, com os criminosos, ela mudou, né? Eu acho que o governo atual, a gente pode até talvez criticar, né, até no Rio, muita gente criticava o Witzel pelo excesso, né, aquela frase dele de que se sair de casa vai levar chumbo. O bandido vai levar, como é que ele falava, não sei o que lá na cabecinha, tiro na cabeça, sim, tudo mais. Tem exagero ali? Pode ter, mas bem ou mal isso até acarretou numa relação do bandido de ter um pouco mais de receio de cometer crime. Não está perfeito ainda, longe disso. E aí quando a gente entra roubo de carga nas rodovias do Rio. Isso é crônico, né? Endêmico. Isso afasta muito também empresários de investimento. Quando você conversa com quem ainda investe no Rio, quem ainda tem empresa, quem ainda tem indústria no Rio, eles estão fugindo, ou eles têm custos altíssimos. Se você não deixa de trabalhar, de operar a sua produção lá, você vai botar isso no seu preço. Né? Tem um conhecido nosso, né, que a gente conheceu até durante a campanha, que ele fala, ele já sabe que pelo menos um caminhão dele por mês vai ser roubado. Isso já está no custo dele. Já está embutido. Já está provisionado. E ele já sabe, o bandido já conhece inclusive o motorista, não tem tanta violência. Já é um esquema acordado, né? É quase que isso. Mas é um absurdo isso. Não é nem acordado por ele, mas Sim, pela situação. Então o motorista já para, o bandido vai lá, leva a carga, deixa o motorista sair. É o pedágio. É o pedágio do crime. É o pedágio do crime. Quem é que paga por isso? É a população. Ainda mais quando a gente está falando aí de carga de alimento ou produtos de consumo, né? Isso acaba que impacta mais ainda. E não é só isso. Eu estive recentemente em Santa Cruz. Tem um parque industrial em Santa Cruz. Um parque industrial que várias indústrias estão lá. As poucas, né, que eu falei que não estão. É ridículo, é absurda a situação das ruas lá. Aí você conversa com o pessoal de lá, o governo federal acabou de fazer um viaduto. Legal, melhorou. Aí uma outra parte do trajeto é estadual. Aí o governo do estado não faz nada. A outra parte é municipal, também não faz nada. Também não tem uma gestão não é integrada. Entre esferas, né? Não tem, exatamente. Então assim, é um parque industrial. É o quê? Quem é que cuida disso? É política pública para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Não pode ter uma governança tão pulverizada assim. Perfeito. Então isso é muito ruim. Isso é para qualquer lugar, mas alguém tem que pilotar aquilo ali, mesmo que o investimento venha de diferentes órgãos, diferentes esferas, mas a governança... Tem que ter accountability, né? Alguém tem que responder por isso. Exatamente. E a gente perde em outras questões, por exemplo, questão de ICMS. O ICMS do Rio hoje está no topo, está no teto. É o mais alto do Brasil. Só no máximo você tem estados iguais. O que acontece? O estado menos competitivo. Menos competitivo. Eu vou investir. A gente estava conversando até com alguém sobre o Espírito Santo hoje, que não tem infraestrutura, não é um mercado consumidor tão grande, recebe indústrias e empresas que operam lá por causa da questão tributária. A gente é contra a guerra fiscal. Perfeito. Mas ela não pode existir nem para o bem nem para o mal, ou seja, não pode nem servir como incentivo para que a ineficiência aconteça, que é o caso, né, quando uma empresa... A Zona Franca, por exemplo. Zona Franca, ou até mesmo quando uma empresa sai do Rio, vai para o Espírito Santo, mesmo que a operação dela fizesse muito mais sentido no Rio de Janeiro, porque lá no Espírito Santo você tem menos impostos, isso é ruim para todo mundo. Perfeito. E para a gente é ruim duas vezes, por quê? Perde-se a arrecadação, no sentido geral, global, e a gente paga também porque o produto vai sair mais caro. Transporte, exatamente. Perde emprego, perde tudo. Então a gente tem que resolver esses problemas também. É claro que é muito difícil, por exemplo, como é que você muda imposto de algo que a variação da demanda ou da oferta
não vai ser imediata e você não vai conseguir. Se você consegue reduzir o imposto e ao mesmo tempo, de forma imediata, aumentar a arrecadação, não pelo volume, pelo né? volume, é muito fácil, você faz isso de forma Perfeito. imediata. Quando você requer um prazo para ter novas empresas se instalando, é difícil no momento Quem de é o crise fiscal. gestor público, político que vai arcar com isso? Exatamente. Pagar o patrão Não, no não tem mandato dinheiro, dele? não tem dinheiro, né? Uma coisa até seria o seguinte, olha, eu tô com caixa, eu tô com receitas altas, tô no momento bom, né? Como deveria ser aquele momento lá do petróleo, né, em alta, aí eu vou reduzir o imposto para aumentar a atração de empresas e no final, quando a rampa do petróleo estiver caindo e a gente depender menos do petróleo, a gente teve mais empresas no estado do Rio, a gente vai conseguir ter com isso uma arrecadação maior porque a gente atraiu novas empresas. Esse é o momento. O momento de você investir é quando você mudar essa estrutura tributária, é geralmente quando você está com superávit, quando você está com as finanças Perfeito. adequadas e tudo mais. Agora, Com as contas em dia. é muito difícil. O que você tem que fazer é atrair novas receitas, né? Mudar coisas. Por exemplo, é mais fácil. Uma coisa que dá para fazer mais facilmente. A operação de portos e aeroportos, né? Por que você opera por um estado ou por outro? Por causa da tarifa, por causa dos impostos, ISS, por exemplo. Isso, muito mais fácil você fazer contratos, né, que às vezes são de mais curto prazo, não requer tanto investimento, né? A infraestrutura está ali instalada, o aeroporto está ali, o porto está ali, mas o que vai mudar é a operação de uma empresa que ela, ao invés de fazer o Transporte para lá e para cá, ela vai operar pelo modo seu, mais eficiente. pelo ali seu no porto e aeroporto. Isso a gente consegue fazer mais rapidamente. O que você tem que encontrar, eu acho que é o que o gestor quer assumir uma gestão, seja de uma prefeitura do Rio ou do governo do estado, é quick wins, né, o que a gente chama na gestão. É coisas de resultado rápido e que dê resposta rápida. Fácil de implantar e que dê resultado rápido, né? Então, você vai lá e encontra, olha, aqui a gente consegue atrair investimento. Vamos fazer? Vamos, a gente vai lá e muda. E uma coisa também que eu acho que é muito importante, ver o que os outros estados estão fazendo, as outras cidades estão fazendo, que elas estão dando certo. Então você enxergar, peraí, por que eu vou reinventar a roda se São Paulo resolveu esse problema e hoje São Paulo é referência nisso, daquela forma, por exemplo, segurança. Hoje São Paulo, né, tem uma taxa de homicídio baixa em relação até outros países, a média nacional e aos outros estados. Tudo mais. Pô, o que São Paulo fez para reduzir isso? É claro que não dá para ser... Não tem bala de prata. Não tem bala de prata, não dá para copiar e colar. O Rio de Janeiro tem a questão das favelas embrenhadas dentro da cidade, tudo mais. Mas tem coisas que dão para copiar. Perfeito. Né? Espírito Santo está atraindo tal tipo de investimento, Fortaleza está atraindo pessoal de startups, Recife, né? O Sul também, né? Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba. A mesma lógica dá para seguir, né? Dá para seguir, exatamente. E você adapta para a sua realidade. Eu acho que o Rio tem salvação, né? Não acredito. A gente tem um potencial turístico, serviços, tem o petróleo ainda. Não dá para achar que o petróleo é a salvação da lavoura. Mas também não vai ser descartado. Não vai ser descartado. Tem ainda. Tem tempo ainda, né? Grêmio, eu ia te perguntar agora de um episódio recente que mostra, é simbólico também pela situação do Rio de Janeiro, foi o quadro com a SEDAI. Né, o pessoal começou a tirar foto e postar nas redes sociais água que saiu da torneira podre, turva, marrom. E muita gente agora começou a falar quais são as soluções possíveis para se evitar esse tipo de coisa. Qual que é a tua leitura? Bom, primeiro deixar claro que essa questão da SEDAI não foi sensacionalismo barato não, tá? Até hoje em casa o gosto da água tá ruim. Tá. Pode ser até que não faça mal e tudo mais, mas ainda não tá uma situação normalizada, né? Não está. E é muito forte mesmo, não era uma coisa, é frescura, é mimimi, sensacionalismo, não é real. O que eu acredito é que uma empresa como a SEDAI não deveria estar na mão do Estado. E a gente está falando aí da qualidade da água recentemente, mas o problema da SEDAI é muito maior que esse. Por quê? Muita gente fala, a SEDAI dá lucro, dane-se. Uma empresa, principalmente quando é uma empresa pública, de serviço, que deveria ser um dos principais serviços que deveriam prestar... Básicos de cidadania, né? Exatamente. É saúde, é meio ambiente,
né? Perfeito. É dignidade, porque você está falando aí de mortalidade infantil altíssima no Brasil por conta, em especial, da falta de saneamento básico, né? Então, se essa empresa está dando lucro, mas não está investindo o que deveria investir para aumentar o campo de atuação da empresa, é que tem alguma coisa errada. Perfeito. E esse é o caso. No Rio de Janeiro, onde a SEDAI deveria atuar, a gente está falando aí de um não atendimento da parte de saneamento básico de cerca de 50%. Então, metade da população do Rio não é atendida como deveria pela SEDAI. Enquanto isso, né, tem vários estudos mostrando que o gasto com folha de pessoal nessas empresas estatais cresce, e o quanto elas investem de fato em infraestrutura, ou fica estagnado ou decresce. Exatamente, né? É o caso. No Rio de Janeiro, esse é o caso. E a SEDAI, como várias empresas estatais e estaduais ainda mais, elas são usadas como margem, como moeda de troca, né? Ou, como a gente vê no Congresso hoje, aquela discussão do orçamento impositivo, das emendas de bancada, das emendas individuais e tudo mais, a gente vê nos estados o cargo sendo usado como moeda de troca para você ter base na Assembleia Legislativa. Distribui para os partidos e aí os caras votam por você na Assembleia para aprovar o que você quer. Inclusive assim, a SEDAI, como o Detran, como várias empresas ou órgãos públicos, né, no Rio de Janeiro, eles sempre falaram, não, o dono dessa empresa aqui é fulano de tal, é o político tal. Perfeito. E ele dominava aquele órgão durante a vida toda. Ele pode até fazer uma boa gestão? Em alguns casos pode, mas a empresa não deveria estar ali para isso. Por mais que ele seja até mais eficiente que o normal, a gente vê isso hoje. Por exemplo, a gente estava tendo uma discussão recente sobre a Casa da Moeda, que é uma empresa pública, federal, que está sendo discutida agora, primeiro o fim do monopólio, mas com a futura privatização. Ela não dá lucro hoje, ela dá prejuízo porque ela perdeu um dos principais contratos, que é a questão do selo ou do questão da bebida alcoólica, né? Perfeito. Então hoje ela dá prejuízo. Mas mesmo que ela dê lucro, a gestão atual, ela está fazendo um trabalho grande lá para reestruturar e tudo mais. Tá. Aí vamos supor que daqui a 1 ano, 2 anos, dê um lucro absurdo. Aí amanhã troca o governo, ninguém sabe o que o próximo presidente vai fazer com a Casa da Moeda. Perfeito. Então você não pode deixar isso na mão da gestão pública. Para não correr o risco de virar de novo moeda de troca. Exatamente. E mais uma vez, também, você tem que focar a energia do governo naquilo que é o essencial do governo, né? A gente não consegue. Se você trouxer para a iniciativa privada, é a mesma coisa. As empresas que tentam fazer tudo, elas quebram. As empresas têm que escolher qual é o nicho delas, qual é o foco delas e focar naquilo. Especializar e... Exatamente. O governo tem que fazer a mesma coisa. Ele não pode querer fazer tudo. A gente tem que deixar na mão do indivíduo, da iniciativa privada, aquilo que ela pode fazer. E focalizar a atuação do governo naquilo que só o governo pode fazer. Perfeito. Ou se ele, em alguns casos, ele nem precisa fazer, mas ele pode ser o contratante, o gestor. A iniciativa privada faz. Como é o caso da infraestrutura, até mesmo a saúde, a educação. A segurança eu acho que é a única coisa. Segurança e justiça, eu acho que ainda é a única coisa que é muito difícil você terceirizar, subcontratar. E ainda assim dá para fazer algumas coisas, ainda a gente consegue, né? Na própria segurança, de repente questão dos presídios e tudo mais. Ganime, eu queria entrar nesse assunto, segurança pública. Essa é uma competência do Estado e agora nós tivemos uma guinada de como o poder público anda enfrentando essa questão. O ministro Sérgio Moro entrou em 2019 para a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública e eu queria saber de você qual que é a tua avaliação da atuação do ministro e também das medidas que ele vem trazendo. O que você acha que foi bom, ruim para a segurança? Olha, é muito difícil dar 100% do crédito da melhora dos índices de segurança para o governo atual. Perfeito. Eu acho que tem sim influência. E aí eu colocaria 2 questões. Uma até a gente já comentou, né? Na segurança até jurídica que hoje os policiais devem ter pelo posicionamento tanto do presidente da República quanto do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, agora dizer, olha,
Policial é policial, bandido é bandido. Antigamente tinha uma inversão de valores, né? De que o policial era o bandido, era o vilão e o bandido era uma vítima da sociedade. Isso acho que acabou. Isso dá uma segurança para o policial. Não que eu seja a favor de abusos, nada disso, né? Longe disso. Mas eu acho que não podia ser os valores que a gente tinha antes de que o bandido é vítima da sociedade. Quando você vê um governo que tem esse posicionamento, a polícia se sente mais mais empoderada. Né? Usar até um termo mais de esquerda, mas reflete bem. Mais empoderada, exatamente. Além disso, você tem a questão da prisão, né? Que parece que teve uma posição muito firme do ministro Sérgio Moro de isolar, né, os cabeças do crime, né? Isso acho que é muito importante. Dá para fazer uma relação causa-efeito direta? Não dá, é difícil. Mas quando você olha os números e olha as ações que foram feitas, você começa a achar que tem a lógica nisso. Dá para explicar. Tem um item que é muito importante, que eu tenho medo que isso reverta esse direcionamento, que é a questão da prisão em segunda instância. Tem muita gente que atribui também ao fato da mudança, não de agora, mas anterior, perfeito, do STF, que colocou a prisão em segunda instância como uma possibilidade da justiça, e também endureceu a questão da criminalidade. Agora, com a última revisão do STF, o medo que se tem é que isso inverta e que aumente a sensação de impunidade, seja um retrocesso. Por isso que a gente tem que trabalhar muito para voltar o entendimento anterior da prisão em segunda instância. Então acho que esse também é um ponto que pode ser colocado. Fora isso, acho que também tem ações locais, né? A gente tem no Rio, né? Por mais que eu não sou base do governo, tenho minhas críticas ao governador, mas com relação à questão da segurança pública, ele também empoderou né, a polícia militar, a polícia civil. Acho que tem também aí os números, as informações, não só informações, mas os investimentos que foram feitos na época da intervenção federal no Rio de Janeiro, que demora às vezes a dar resultado, mas a gente conseguiu ver o resultado no passado. Mas começou a estruturar, né? Estruturar, exatamente. E muito equipamento, né? Hoje, quando você conversa com as polícias do Rio, tem, para alguns tipos de equipamento, eles estão muito bem servidos. Parte de viatura, tudo mais, eles foram muito bem servidos. Tem muita coisa ainda faltando, principalmente investimento estrutural, né? Então, faltou investimento, por exemplo, nas sedes das polícias e tudo mais. Perfeito. Mas tudo que era equipamento para o policial ir para a rua melhorou muito, coisa que eles não tinham. Ainda não é perfeito, ainda está longe de ser o que deveria ser, mas pelo menos eles conseguiram já estar numa situação melhor do que estava antes. Então, aí você vê Minas também, né, com o governador Zema também tomando medidas favoráveis à questão da segurança. Você vai vendo algumas coisas que juntando tudo isso começam a explicar, né, a queda dos índices. Agora é muito longe ainda do que deveria ser, né? Perfeito. Acho que a gente precisava ter um investimento ainda maior, desde inteligência, investir em integração. Quando eu falo das polícias. Quando eu falo em integração, muita gente acha que integração é necessariamente criar uma polícia única, ter juntar tudo. Não, as polícias se falarem, tanto em nível estadual, a militar falar com a civil, falar também com a Polícia Federal local, né, com a Superintendência local, com a PRF, com a Guarda Municipal, com a inteligência do Estado, como também entre os estados e com o nível federal também. Por quê? O Rio de Janeiro, por exemplo, por tudo que se indica, ele é onde chega, né, um dos estados, um dos locais, onde chegam as drogas e os armamentos que abastecem o Sudeste, pelo menos, mas boa parte do Brasil. Perfeito. Então, como é que você enfrenta o problema da segurança pública no Rio sem uma cooperação? Conversar o governo federal com o governo estadual do Rio, os outros governos. Exatamente. Primeiro, você tem a questão das fronteiras, a questão das rodovias, né, até mesmo a questão da relação com o estado de São Paulo, porque você pode também enfrentar o problema na ponta, né? Porque se parte desse consumo vem para São Paulo, será que a gente não pode enfrentar também uma parte do problema secando a fonte de renda, né, impedindo que a droga chegue aqui em São Paulo? E eu não estou nem entrando no mérito, né, que é uma outra discussão mais polêmica ainda, da questão se deve ou não deve ser legalizado ou não. Perfeito. Mas hoje, isso é a principal fonte, né, uma das principais fontes de renda da criminalidade, né? Até mudou um pouco o perfil no Rio, aumentou muito
o uso, né, antigamente o traficante era traficante, o ladrão era ladrão. O traficante só fazia roubo quando o tráfico era reprimido. Hoje não. Hoje você tem alguns comandos, algumas facções criminosas que estão ganhando mais dinheiro com roubo, principalmente roubo de carga, do que com drogas. Então até esse perfil mudou, né? E quando a gente volta aqui, fazendo um loop, quando a gente fala do caos urbano, né, do controle do que está acontecendo na cidade, camelô, na sua maioria, principalmente no Rio de Janeiro, compra produto que é roubado. Ele está alimentando. Vai se retroalimentando, né? Exatamente. O sistema vai. Eu não sou contra, eu acho que muita gente ali é trabalhador, quer fazer, quer ganhar seu dinheiro, não quer entrar na criminalidade, está ali vendendo suas coisas e tudo mais. Mas tem que ter controle. Ou seja, qual é a origem da mercadoria, de onde isso vem, também a questão da organização disso, né? Como é que eles se instalam nas ruas, nas calçadas e tudo mais. Então assim, não é bater de frente com o trabalhador que quer ganhar seu ganha-pão, que está atrás de um sustento através de uma atividade que não seja violenta, né? E que não encontrou, ainda mais num momento de crise, não encontrou um emprego, um trabalho para ele ganhar, ele vai ser camelô, vai ser vendedor. Então o problema não é ele, né? O problema não é esse trabalhador. O problema todo está em que isso alimenta. Qual é a origem da mercadoria, como ele se instala, ele está contribuindo para aumentar a violência, para o caos urbano e tudo mais. Mas se a gente não tem essa gestão, e aí muita gente pergunta, mas prefeitura não é responsável pela criminalidade. É também, porque é ela que controla isso. É ela que garante uma melhor organização, iluminação, tudo isso que ajuda. O efeito das janelas quebradas, exatamente, principalmente, né, de patrimônio. Exatamente. Agora, Ghanimi, para já finalizando a nossa entrevista, Ghanimi, você recentemente você escreveu um artigo falando do crescimento do país, né? Nós tivemos um crescimento de 1,1% do PIB. E aí, como que nós vamos fazer para crescer mais? Qual que é a saída? Bom, eu acho que a primeira coisa, e talvez seja mais imediata, é a gente sossegar um pouco as polêmicas, né? Qual é o grande ponto? A gente falou até mais cedo, né? Tem uma questão de confiança. Perfeito. Todo mundo achava que a economia ia crescer, que ia entrar investimento quando a gente aprovasse a reforma da Previdência. Não aconteceu isso. Por quê? Entre outras coisas, a gente tem aí agora coronavírus, petróleo e tudo mais, mas entre outras coisas, o pessoal olhou e falou, peraí, aprovamos a reforma, mas tem estabilidade no governo? O governo vai se manter? Paulo Guedes vai continuar ali? As políticas econômicas vão se manter? Não sei. Eu vou investir num país que eu não sei se vai... Então eu acho que a primeira coisa é garantir essa estabilidade, né? A gente ter confiança de que as políticas públicas, em especial as políticas econômicas, a estabilidade das instituições, não ter essa discussão de Congresso contra Executivo, contra STF. Criticar a atuação é válida. Inclusive a gente está aí para isso, para mudar a forma como a gente atua no Congresso, né? A gente critica às vezes uma decisão do STF, mas uma coisa é você criticar a atuação, a situação, a conjuntura. Agora, você não pode colocar em risco as instituições. Ninguém vai investir em um país que tenha crise institucional. E eu acho que a nossa democracia está amadurecendo, né? A gente tem aí uma democracia recente, uma Constituição que não tem tanto tempo assim, e a gente está aí amadurecendo. Agora, tem que garantir que essa estabilidade vai continuar. Eu acho que ela é estável, mas quem olha de fora fica com medo. O segundo ponto é aprovar as reformas, né? A gente tem aí uma vantagem muito grande hoje, a taxa de juros. Perfeito. Os juros caíram muito. Está na mínima histórica, né? Mínima histórica, é muito bom isso. É verdade que ainda não chega na ponta, quem quer investir ainda, ou quem quer consumir, ainda tem os juros mais altos do que a Selic, né? Que é normal, perfeito, mas ainda é bem mais alto. Mas qual é o ponto? Quando os juros caem, o cara que investe, ele não vai deixar mais o dinheiro dele naquela aplicação segura. No título da dívida. Exato, porque está muito baixo. Então o que ele faz? Peraí, eu vou investir na economia real. Perfeito. Então esse dinheiro que antes estava muito aplicado no título da dívida, por exemplo, ele começa a vir para a economia real. A fábrica, operações, lógico. Ou eu quero botar dinheiro em startup, quero arriscar um pouco mais. Ou eu não quero ser o gestor, mas eu quero te dar dinheiro para você poder investir. Isso é muito bom. E esse cenário agora é positivo para isso. Demora às vezes a dar resultado. Agora a gente tem que ter as outras reformas.
Eu acho que esse é o grande ponto. Perfeito. Isso que está faltando, é uma vergonha que a gente está discutindo, acho que há um mês praticamente, a questão do orçamento. Orçamento impositivo, né, dinheiro ficar na mão do relator, ficar na mão do executivo. Enquanto isso, a reforma tributária avançou muito pouco. A administrativa parece que nunca tem timing para entrar, né? Exato, tá pronta, exato. mas... E sempre tem uma nova crise que faz com que essa reforma, e não é o momento certo, não é o momento certo. E não é uma reforma popular, é difícil mesmo. Então a gente tem que avançar nessas reformas. E a questão da prisão em segunda instância é uma questão muito mais institucional, volta na questão da confiança, né? Se você está num país que roubar, corrupção, tudo isso, matar, é fácil e não é punido, qual é a confiança que você tem? E uma coisa também que tem que melhorar muito é o quê? Você investe. Olha, eu resolvi me arriscar. Peguei capital com alguém, ou uma parte do meu dinheiro, juros estão mais baixos, está legal, né? Eu sei que o Estado está começando a corrigir as coisas dele com a reforma da Previdência, tudo mais, vem a reforma administrativa, mas tem burocracia, tem a legislação trabalhista, tem tudo aqui. O ambiente de negócios, né? Continua complexo. Continua. Teve a MP da Liberdade Econômica, que eu acho que vai começar a dar resultado daqui para frente. Quem sabe essa MP 905, né, Carteira Verde e Amarela, que também pode... facilita as relações trabalhistas. Você tem hoje uma Justiça do Trabalho, começa a ser um pouquinho mais liberal. Freada. Ela está com muitos excessos, né? Exato, é. Com pouco processo, então agora liberal no sentido de que o Estado começa a ser freado e o indivíduo avança. Né? Não, e até mesmo a relação... Antigamente a gente falava sempre o seguinte, quando ia para a Justiça do Trabalho, o trabalhador ganhava até quando ele estava errado. Perfeito. Hoje você começa a ter uma noção da Justiça do Trabalho com mais segurança jurídica, com clareza. Isso, né? Porque não adianta, você vai lá e investe. Aí você tem aquela curva lá de investimento, onde você não ganha dinheiro, nada. Aí começa o momento em que você vai ganhar dinheiro. Aí vem a ação trabalhista, vem o bombeiro que fala uma coisa, o cara da prefeitura que fala outra, o cara do outro órgão da prefeitura também fala outra coisa. Você nunca está certificado certo, né? Aí você tem que pagar multa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Qual é o incentivo que você tem para investir? Só a necessidade. Então, acho que esse ambiente tem que mudar. Está mudando, mais uma vez, eu acho que tanto com a MP da Liberdade Econômica, quanto que os próprios estados e municípios estão começando a entender essa necessidade, mas isso leva tempo, né? E a gente vai começar a ver. E uma coisa, um índice bom, não dá para comemorar, acho que tem gente, não, mas o PIB privado foi bom, o PIB público é que foi ruim. Gente, realmente, se você separar os dois, dá uma demonstração de que a gente está menos dependente do público, o que é muito bom. Não tem que ter, por causa desse número ruim do PIB, não é para aumentar o gasto público, longe disso. Perfeito. Mas o PIB é um só, né? O PIB é um só. Para o que pesa no bolso da família é o PIB, que foi pequeno, pouco cresceu. Mas é verdade que quando você olha no longo prazo, você vê um cenário positivo. Por quê? Você vê um descolamento da dependência da economia pública, da gestão pública. Isso é bom quando você olha... Mais sustentável, Mais né? sustentável, exatamente. Isso que a gente tem que ter, né? E aí o que eu acho no final disso tudo é que a gente está se preparando, se você olhar tanto esse número quanto as reformas, as mudanças, eu acredito que o Brasil, talvez daqui a 10, 20 anos, ele vai estar muito mais estruturado e de forma mais robusta do que foi o Brasil dos últimos anos, que era baseado em commodities, baseado na agricultura, tudo mais. Dos juros altos, dos juros altos também. Isso é muito bom, né? Mas o problema todo é que a gente tem que pensar que as pessoas têm pressa, né? As pessoas têm fome, têm necessidade de saúde, tem tudo isso. E elas não vão aguentar esperar tudo isso para... até mesmo o risco é o próprio governo não aguentar esperar tudo isso. E todo esse trabalho que a gente está fazendo acaba sendo jogado no lixo. Jogado no lixo, exatamente. Por algum populista que vem aí. Isso aí. Muito bem. Agora, para finalizar, fazer um bate-bola, jogo rápido com o deputado federal Paulo Ganimi. Ganimi, um livro. Um livro? Cisne Negro. Não é do filme lá da não, é o Fenômeno. Exatamente. Perfeito. Cisne Negro. Acho que é um bom livro para quem quer conhecer. Um filme? Cara, eu gosto muito de um filme muito antigo chamado Dossiê Pelicano, com a Julia Roberts e Denzel Washington. Muito bom, um clássico. Muito bom. Uma música? Eita, música. Cara, eu gosto muito de MPB, bossa nova. Uma só. Bom carioca. Bom carioca, Corcovado, né? Aquela do... Seu time de futebol do coração? Vasco da Gama, isso aí é fácil. Uma figura mundial que te inspire?
Eita. Eu vou falar uma pessoa que é próxima a gente, né? Que eu acho que tá sempre perto, eu aprendo todo dia que escuto ele, que é o nosso amigo Bernardinho do vôlei. Bernardinho. Que é uma figura mundial, né? É verdade. Apesar de brasileiro, ele é... Eu ia falar agora uma brasileira. Uma brasileira. Bernardinho, não. Eu acho que vou até homenagear aqui nosso João Amoedo, que abandonou no sentido não negativo da palavra, mas deixou a presidência para continuar a instituição. E se eu hoje sou deputado federal, é graças a ele e todo mundo que fundou o Novo lá atrás. Eu não estava na fundação, mas me filiei desde o primeiro dia, e se eu me motivei a entrar para a política, foi graças ao Novo. Muito se deve a ele. E eu vou até falar, graças a um outro brasileiro também, que independente do futuro que vai dar, por isso que eu não gosto muito de elogiar pessoas vivas, é o Sérgio Moro. Que eu acho que, na verdade, eu entrei para a política por duas coisas. Resgatou o Novo e a Lava Jato. Verdade. Então foi a soma dos dois que me fez entrar para a política. Então acho que dá para também fazer referência a ele. Gani, quando você está em casa, você gosta de? Olha, hoje em dia eu gosto de assistir série para relaxar, que é o único momento que eu consigo a desligar. Vida de deputado é correria. Porque, ou senão eu estou lendo, escutando coisas sobre política, respondendo mensagem, mas para relaxar eu gosto de uma sériezinha e tal. Gosto de jogar também, não jogo de videogame não, jogo de tabuleiro. Adoro. Isso eu gosto também. Então, Detetive e War são os meus favoritos. Também tem Cancan, Uno, que sim. Isso é legal. Então quem quiser me chamar para jogar, eu gosto. Olha lá, fica o convite. Ganime, um sonho. Um sonho? Eu gosto de sonho de padaria, mas eu gosto também, como sonho principal, acho que eu acho que ver um Brasil melhor, né? Se a gente conseguir resolver, principalmente os problemas básicos que a gente tem de saneamento básico, a violência, né? A economia começar a voltar a crescer, eu acho que eu vou ser uma pessoa realizada. Eu entrei para a política para isso, né? Eu vou ficar feliz. Mesmo que eu não esteja na política mais, né? Mas espero que seja rápido isso. Sei que não é tão simples, mas esse é o meu sonho. Por fim, quem é Paulo Ganimi aos olhos de Paulo Ganimi? Eita! Essa é pra pensar, né? É difícil, aqui você senta no divã. Divã do Bolini? A Kombi do Bolini, o divã. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa bem-humorada, que tento ser simpático com todo mundo, na medida do possível, né? Com quem merece que eu seja simpático, exigente, minha equipe sabe bem disso. Aliás, Yara tá aqui atrás, dá um tchau, Yara. Participação especial. Aí, a equipe está sempre presente. Está sempre presente. E que quer um Brasil melhor. Acho que e também acho que a gente gosta de família, gosta muito do Rio, gosta muito do Brasil. Acho que tudo isso representa quem eu sou. Gosto de me divertir. Acho que a gente não pode esquecer isso também, né? Tá com a família, tá com os amigos, assistir um bom filme, dançar, gosto de música. Né? Tudo isso é importante. Agora, o principal é isso. Acho que é realizar coisas importantes para o mundo, para a gente conseguir ter mais tranquilidade, saber que a gente fez coisa bacana para a humanidade. Né? Muito bom, tá aí definido Paulo Ganimi. E para finalizar, Ganimi, você pode levar para Brasília essa mini Margarete. Pô, que legal. Aqui de vai ficar lá no meu gabinete lá. Obrigadão. A Kombi do Novo. Isso aí. Valeu, Ganimi. Obrigado aqui. Uma honra estar com vocês. Prazer. E sucesso aí nessa caminhada. Vamos lá. Valeu.